Atenção! A partir de hoje, com exclusividade, o SBT Ribeirão Preto teve acesso a uma série de denúncias envolvendo desvio de recursos públicos na SAERP, que é a Secretaria de Água e Esgoto de Ribeirão Preto. As irregularidades teriam acontecido entre os anos de 2021 e 2023, envolvendo funcionários e contratos da SAERP sobre reposição de asfalto. A nossa produção recebeu documentos, fotos, arquivos e planilhas de execução de serviços que comprovariam a corrupção no órgão. Em anonimato, um funcionário de carreira da SAERP comprova as denúncias. O repórter Vantini Júnior e os cinegrafistas Alexandre Galani e Edson Souza foram ao campo e constataram que há algo suspeito. Acompanhe agora a primeira de uma série de 3 reportagens sobre as denúncias de corrupção na SAERP. Denúncias envolvendo servidores públicos em contratos de reposição de asfalto da SAERP, a Secretaria de Água e Esgoto de Ribeirão Preto. Planilhas que apresentam a execução de serviços em quantidades bem acima do que registradas pelas fotos. Endereços que não existem. Volumes absurdos de asfalto sendo usados em pequenos reparos. Máquinas que deveriam estar a serviço da SAERP sendo usadas em obras particulares. A partir de hoje, daremos início a uma série de reportagens que vai mostrar todas essas denúncias de desvio de dinheiro público em Ribeirão Preto. É muito triste, né? É triste você ver dinheiro sendo desviado por bem próprio, né? Rios de dinheiro jogado fora, a gente enriquecendo ilicitamente. O homem que não quer mostrar o rosto por medo de retaliação é servidor público há muitos anos e ainda está na ativa. Ele afirma que aconteceram várias irregularidades na Secretaria de Água e Esgoto de Ribeirão Preto, envolvendo a execução de 2 contratos entre a empresa Coverde de Campinas, vencedora de 2 licitações, e a SAERP. O contrato é sobre reposição de massa asfáltica e tapa-buracos. Este documento, que é um registro de atendimento, foi aberto pela Divisão de Manutenção de Reparos da SAERP no dia 18 de fevereiro de 2023. O pedido solicita um conserto com urgência de um grande vazamento de água. No mesmo dia, foi aberta uma ordem para a execução do serviço, que teria sido executado 2 dias depois na rua São Francisco, altura do número 300, bairro Ipiranga, em Ribeirão. Mas, comparando imagens de um serviço de mapas de antes e depois do pedido de conserto, é possível notar que pouca coisa mudou naquele ponto. Na rua São Francisco, exatamente onde foi pintado esse registro de serviço, não há rede de água, não existe rede de água. Foi lançada de sabe-se quantas toneladas de asfalto, só que não existe rede de água. Foi feito lá atrás, não recordo bem, 2017, 2018, uma extensão de rede de esgoto. A ordem para execução do serviço foi aberta por Jones Rubens Santi. Jones é o atual chefe de divisão do Departamento de Manutenção e Reparos da SAERP. Ele mesmo abriu esse registro de atendimento e em seguida ele deu baixa, abrindo uma ordem de serviço e lançando lá se quantas toneladas de asfalto nesse endereço da rua São Francisco, número 300. Segundo o delator da denúncia, o grupo envolvido no esquema de corrupção e desvio de dinheiro público era formado por funcionários da SAERP, alguns de carreira que ainda trabalham no órgão. Segundo ele, as irregularidades aconteceram em 2 contratos assinados com a empresa de Campinas e as provas apresentadas são de apenas alguns casos. A fraude na execução dos serviços teria acontecido em vários pontos por toda a cidade entre os anos de 2021 e 2023. Acredita-se que se lançavam muito além do necessário para revestir aquela área em si. Vamos supor que fosse 1 tonelada de asfalto para fazer o revestimento daquela área em si. Eles se lançavam 2 toneladas ou até mais. Foram 2 contratos seguidos, na realidade. Começou assim em 2021, o processo licitatório. E esse processo licitatório houve um primeiro contrato, aí na cifra de 2 milhões e pouco. Depois eles fizeram um aditivo, e em seguida eles fizeram um segundo contrato que teve a mesma empresa como ganhadora.
Consumiram-se casa dos 5 milhões, um pouco mais de 5 milhões. Tivemos acesso à planilha da própria Saerp, onde são registrados os serviços e medições de reposição asfáltica. Pegamos como exemplo um trabalho executado no bairro Eugênio Lopes, na rua Rubens Penha, número 10. Primeiro, que o número 10 não existe nessa rua. Só encontramos um reparo na altura do número 125. E no documento consta que foi feito um remendo no asfalto de 10 metros por 4,3 metros, o que daria uma área total de 43 metros quadrados. Mas na planilha consta quase 47 metros quadrados. Além disso, o remendo é menor. E o gasto registrado só neste serviço, R$ 4.137. E isso aconteceu em um ponto que a gente viu lá, mas isso deve ter acontecido em vários pontos. Provavelmente aconteceu em vários pontos pela cidade. Acredita-se que eles se lançavam muito além do necessário para revestir aquela área em si. Outro exemplo é a rua Paraguaçu, número 304, endereço que também não existe. Nós viemos até aqui a rua Rio Paraguaçu para constatar o que está na planilha. Primeiro que o número 304 não existe. A rua se inicia com o imóvel número 310, ao lado ali do 320. E também encontramos um remendo aqui. Mas na planilha consta então que seriam 7,5 metros de largura. Nós trouxemos até uma trena para mostrar aqui, ó. A largura neste ponto chega a 1 metro, bem diferente dos 7,5 metros que consta na planilha. E nos pontos onde a largura é maior, chega a pouco mais de 3 metros. Pela planilha, o remendo teria 7,5 metros de largura por 28 de comprimento, total de 210 metros quadrados de remendo. Na foto, o tamanho parece bem menor. Aumentava as toneladas, tipo, vamos supor, com uma vala de 2 metros quadrados vai aí 500 quilos, eles colocavam que é 2.000 quilos, e nem sei que eles faturavam. As denúncias chegaram até o promotor do Ministério Público de Ribeirão Preto, Alexandre Padilha. As denúncias que ele fez são importantes, são graves, né? São fatos que precisam ser investigados, porque ele relata fatos que teriam ocorrido, que causam prejuízo para o patrimônio público, teria havido ali desvio de material, cobrança de valores por serviços que não foram realizados, valores cobrados a maior, isso causa um prejuízo para o patrimônio público, então são fatos que precisam ser investigados de uma forma minudente, de uma forma bem aprofundada, para se comprovar isso que ele está denunciando. Eu vou instaurar um inquérito civil. Além disso, eu vou remeter todos os elementos que foram colhidos para a promotoria criminal. Tem 3 tipos de responsabilidade. A responsabilidade civil, que vai ser apurada por mim, que a pessoa pode responder por ato de improbidade administrativa. A parte criminal, que a pessoa pode praticar um crime, talvez peculato, e pode ser condenada criminalmente e presa, e a parte administrativa, que é pela corregedoria do município, que a pessoa pode sofrer um processo administrativo e perder o cargo. Muito bem, em nota, a assessoria da Saerp disse que a nova gestão do órgão que assumiu em janeiro deste ano não possui conhecimento sobre os fatos mencionados, uma vez que não recebeu nenhuma denúncia formal a respeito do assunto e afirma ainda que a secretaria é a maior interessada em esclarecer qualquer situação que possa surgir e que está pronta para agir assim que receber a denúncia formal. Nós também enviamos e-mail e ligamos para o número de telefone que está no site da empresa Convert, de Campinas, com quem a Saerp assinou 2 contratos de reposição de asfalto, mas não conseguimos contato. Procuramos o diretor de Departamento de Manutenção e Reparos da Saerp, Jones Rubens Santi, que é citado pelo denunciante como chefe do esquema, mas ele não quis falar com a nossa equipe de reportagem. Como as denúncias aconteceram entre os anos de 2021 e 2023, na gestão do então prefeito Duarte Nogueira, nós entramos em contato com a assessoria do ex-prefeito, que por meio de nota afirmou que qualquer denúncia deve ser apurada pelas autoridades competentes, conforme os ritos legais,
e é a Justiça quem deve esclarecer os fatos com isenção e responsabilidade. O posicionamento foi o mesmo para o ex-secretário da Saerp, Antônio Carlos de Oliveira Júnior.